E nós começamos mais uma semana, mais uma edição do Liberdade de Opinião, direto do Rio de Janeiro, para encontrarmos o jornalista Sidney Rezende. Fala, Sidney. Boa segunda e boa semana para todos nós, hein? Para todos nós, senhoras e senhores, criançada também, dia especial. Bom dia para todo mundo, Colombo. É isso aí, hoje é dia das crianças, dia da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, feriado nacional. Mas nós vamos falar de um assunto, Sidney, nada agradável, afinal de contas tem mais um bandido perigosíssimo nas ruas e a forma como esse bandido foi colocado em liberdade pela porta da frente, ele saiu pela porta da frente a partir de uma decisão judicial do ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, está provocando um intenso debate. Bom, como nós estamos noticiando, desde o final de semana, a decisão do ministro Marco Aurélio Mello soltou um dos principais chefes do PCC, que é talvez a maior organização criminosa do Brasil, uma das maiores do mundo hoje. O bandido se chama André de Oliveira Macedo, é conhecido como André do Rap e as polêmicas, as críticas a esta decisão não faltaram. Por exemplo, o presidente do Supremo, Luiz Fux, suspendeu a decisão liminar de Marco Aurélio e determinou a volta imediata do traficante à prisão. Porém, o traficante, quando ocorreu a cassação do habeas corpus, já estava em liberdade. De um lado, Marco Aurélio diz que cumpriu a obrigação de aplicar o Código de Processo Penal do pacote anticrime, sem olhar o nome na capa do processo. De outro, Luiz Fux diz que defende a manutenção da prisão por se tratar de um criminoso muito perigoso, do risco para a sociedade e do histórico de foragido de André do Rap. Ele passou 5 anos foragido da justiça brasileira. Sidney, em primeiro lugar, eu gostaria de saber como é que você avalia os argumentos do ministro Marco Aurélio para soltar o bandido e do ministro Luiz Fux para suspender a decisão do ministro Marco Aurélio, embora a suspensão tenha vindo tarde demais, quando o bandido já estava em algum lugar que agora ninguém sabe onde é. Colombo, esse problema é muito mais complexo até do que você colocar o dedo e dizer assim, o ministro Marco Aurélio é o responsável. Se ele não tivesse feito isso, esse traficante não estaria hoje solto, quem sabe até no Paraguai, não teria fugido. É um pouco mais profundo do que isso, né? Então é preciso a gente entender. Quando algo começa errado, os desdobramentos são gravíssimos. O que acontece? Hoje você tem 4 tipos de prisão, né? A gente quer que todo mundo seja preso logo condenado e às vezes não tem nem julgamento. Então você tem aquela prisão em flagrante. Essa aí é mais inconteste de todas, porque alguém foi flagrado praticando naquele momento um crime, chegou lá a polícia, por exemplo, e pegou esse cidadão. Então, esse é gravíssimo. Não tem como você dizer, não era eu, não estava lá, está havendo uma injustiça. O segundo, que é o crime, que é a prisão temporária. E a terceira é essa que estamos conversando agora, que é a prisão preventiva e, por fim, a prisão decorrente da condenação. Então, essa aí é depois que tem o julgamento. Por que eu disse que começou errado? Existe já no pacote anticrime existiam uma série de propostas e ideias para endurecer o combate ao crime. E isso foi comandado à época pelo então ministro da Justiça, Sérgio Moro. Isso foi para discussão no Congresso. E é normal, é razoável que se retire um artigo, coloque-se outro. E depois, não é palavra final do Congresso, depois que isso é feito lá, isso vai para a sanção do presidente da República. E incluíram ali um determinado artigo que dizia o seguinte, em caso de preventiva, a cada 90 dias tem que ter uma atualização de documentação, de informações, anexar ao processo conclusões de eventuais investigações. Se tem que fazer esse processo burocrático, jurídico, como determina a lei. Porque ela foi aprovada na época no Congresso e foi sancionada pelo presidente Bolsonaro. O presidente vetou 25 itens, mas esse não. Ele deixou. Esse que permitiria essa interpretação, vamos dizer assim, conflitante de um juiz em comparação ao outro, porque o ministro Fachin entende diferente do que o ministro Marco Aurélio. O ministro Marco Aurélio foi ali, o que está escrito exatamente naquele processo de lei. Quando isso foi para a sanção do presidente Bolsonaro, o ministro Sérgio Moro disse, olha, preciso vetar esse artigo. Esse artigo aqui vai causar um grande problema, porque vai ter um volume enorme de serviços para os juízes também, que a cada 90 dias vão ter que ficar atualizando a prisão preventiva. Mas
Mas foi aprovado a lei. Inclusive, quem propôs esse artigo foi o ex-secretário de Segurança de Minas Gerais, que achava que era uma boa ideia. Ele agora até é candidato a prefeito lá em Belo Horizonte. Ele achava que era uma boa ideia, talvez com as melhores das intenções, mas ao final de tudo, porque começou errado, se permitiu essa interpretação do ministro Marco Aurélio. E agora o presidente Fux, né, contrariamente ao que decidiu Marco Aurélio, ele criou eliminar uma suspensão àquela decisão de Marco Aurélio. Só que ele também aprovou isso na época. Ele não vetou também esse artigo. Então, o que é preciso fazer agora? É preciso fazer uma ação que parta do Congresso Nacional para atualizar, retirar, mudar, criar uma nova possibilidade de interpretação mais rígida. Então, o que diz o ministro Marco Aurélio? Isso que você contou aí. Ele falou, olha, eu não olhei a capa, não sei nem quem é a pessoa, tapei a capa, virei a página, li o que era o processo, vi o que diz a lei e fui lá e decidi o que a lei determina, porque depois de 90 dias ninguém atualizou a tal da preventiva. Então, uma distorção da lei gera esse gravíssimo problema depois. Sei que tem um monte de outras interpretações, mas essa é que está no cerne da questão. Agora, Sidney, quando o ministro Luiz Fux, presidente da Corte, desfaz com 12 horas de diferença, porque a decisão do ministro Marco Aurélio foi de sábado de manhã, a decisão do ministro Luiz Fux foi de sábado à noite. Então, vamos dar aí um prazo de 12 horas. Quando o ministro Fux desfaz uma decisão de um colega com 12 horas de diferença, dizendo que há, na legislação atual, da forma como ela está escrita, uma alternativa de pensar diferente e manter um bandido tão perigoso desses atrás das grades, que mensagem a sociedade deve receber? Porque as pessoas do lado de fora, né, a gente apresenta argumentos aqui, acolá, o que sobra é o medo, né? Assim, bom, tem um sujeito perigosíssimo aí circulando por algum lugar que a gente não sabe onde é, comandando o crime, a gente não sabe exatamente de onde, mas isso pode acabar me ferindo alguém que eu amo, alguém que trabalha comigo, um colega. As pessoas devem concluir o quê? A partir de duas decisões tão diferentes de dois colegas do Supremo Tribunal Federal. Olha, quem está nos assistindo agora, o senhor e a senhora, não vai gostar da minha afirmação e eu tenho a impressão que vai gerar uma polêmica, um certo racha aí. Qual é a mensagem? A mensagem é que dá a impressão que cada juiz é um supremo separado dentro de si. São 11. Olha, me absolvam, viu? Porque antes deste caso, quantas vezes, pelo menos 3, Colombo, você e eu comentamos aqui e eu dizia o quê? Olha, quando você tem uma posição individualizada, que depois é derrubada por um outro juiz e vem um terceiro, que dá uma terceira posição, vem um quarto, dá uma quarta posição, não é a mensagem, por exemplo, que se tem no Supremo Tribunal nos Estados Unidos. Lá se tem um respeito, se acata o posicionamento do colega justamente para evitar esse tipo de conflito. Então a mensagem que se dá, a primeira é essa que eu disse, é que dá a impressão que cada juiz é um supremo fechado dentro de si. Então é preciso descer um pouquinho certos degraus do ego, é preciso pensar direitinho a tomar a decisão do seu colega, acatar o que ele estudou, o que ele colocou como precedente, evitar esse tipo de conflito. Essa é a primeira mensagem que eu acho que é concreta. E a segunda mensagem é que isso cria um desequilíbrio, uma descrença, uma imprevisibilidade, que se chama por aí de um certo desequilíbrio jurídico. Na medida em que você tem juízes dando posicionamentos completamente diferentes, isso dá insegurança jurídica para o advogado que defende um acusado, para o próprio cidadão que às vezes não praticou, é inocente, não praticou aquele crime. E insegurança jurídica, ela é terrível. É igual insegurança econômica. Se você não sabe se o país vai quebrar ou não, você não investe. Se eu temo que eu vou perder o emprego, eu não vou gastar todo o meu dinheiro hipotecando para comprar um imóvel, por exemplo. Vou guardar o dinheiro para momentos de dureza. Então, a mensagem, ela não é boa. Embora a lei que passou lá no pacote anticrime, ela realmente propicia um espaço de defesa para o ministro Marco Aurélio dizer, olha, eu me baseei exatamente no que está na lei. Mas a mensagem, me parece, é por aí. Eu quero continuar explorando esse aspecto da insegurança jurídica e como isso chega à população em geral, tratando de um outro crime rumoroso aqui, o assassinato da vereadora Marielle Franco, do motorista Anderson Gomes. O Ministério Público do Rio de Janeiro quer a aplicação de uma multa diária no valor de R$100 mil para o Google, por descumprimento de ordem judicial exatamente nas investigações dos dois assassinatos, da vereadora Marielle e do motorista Anderson Gomes. O que é que querem os procuradores que investigam o assassinato? Eles querem a quebra de sigilo de dados por considerar as informações fundamentais
para que o crime seja esclarecido, para que os mandantes do crime sejam encontrados. Após a ordem, o Google entrou com 3 mandados de segurança que foram negados pela Justiça do Rio de Janeiro. A empresa se diz preocupada com a privacidade dos brasileiros. O que é que os investigadores querem? Dados. Saber quem é que procurou informações sobre a vereadora Marielle Franco uma semana antes do crime e, a partir dessas informações, dos IPs desses computadores, tentar chegar aos mandantes do assassinato. Queria saber, Sidney, qual é a sua avaliação sobre esse caso? O Google deve entregar esses dados para a investigação, para ajudar o Ministério Público a elucidar esse crime, que ainda não tem os mandantes conhecidos? Isso pode ferir a liberdade individual, o sigilo de dados de cada um de nós, de alguém que eventualmente tenha procurado informações sobre a vereadora Marielle Franco para eventualmente votar nela numa outra eleição, enfim, para apoiá-la de alguma maneira. É um caso complexo também, né? Também é, Colombo, mas primeiro, houve um crime, todos nós devemos colaborar no que for possível para a polícia e depois a justiça chegarem a um resultado de solução de qualquer crime. Então a vereadora Marielle, seu motorista Anderson, ainda estão com um processo em aberto, não se sabe exatamente todos os detalhes, como é que foi praticado o crime, embora se tenha bons indícios, quem de fato mandou fazer com que esse atentado ocorresse. Esse é o ponto principal. Agora, vamos dar um salto para o momento atual. O Ministério Público, se ele tem uma suspeita, Colombo, individualizada, 1, 2 ou 3, olha, estas 3 pessoas aqui, nós já temos razoáveis indícios, mas precisamos robustecer mais as provas, acrescentar ao processo mais elementos para ficar mais fácil a condenação futura, e nós precisamos destes dados aqui, senhor Google, por gentileza, a sua empresa poderia nos fornecer? É uma coisa. A outra é você mandar a esmo todas as pessoas que tiveram contato, ou que acessaram, ou que estiveram ali no entorno, porque no momento que você abre esse leque desta forma, provavelmente você vai invadir privacidades e vai atacar a liberdade individual. Eu, pessoalmente, não aprovaria e não gostaria de ser investigado, sabedor ou não dessa investigação. Não, pior ainda, né? Saber que nesse momento alguém está investigando a minha vida sem ter qualquer tipo de ação concreta contra mim. Porque se houver, de fato, alguma suspeita grave de crime, ainda que eu seja inocente, mas e por isso a polícia está levantando as provas, é o trabalho da polícia. Então, é este que é o problema. Agora, se houver uma ação judicial obrigando o Google a entregar, a ação judicial se cumpre, não se discute. E o Google vai respeitar, como qualquer empresa multinacional, as leis dos países em que ele atua. Pode ser que as leis brasileiras sejam uma, na Indonésia outra, na China outra, nos Estados Unidos outra. Então, o Google terá que respeitar as leis locais. Mas, no momento em que o Ministério Público, ainda que não por ação judicial, mas por um processo de investigação, necessite desses dados, é preciso localizar. Dá mais trabalho? Dá. Mas é preciso respeitar a liberdade individual, é preciso respeitar, acima de tudo, por ser um direito constitucional. Com Constituição não se brinca. Então, quando você me pergunta, o Google deve fornecer os dados e tal, obrigado pela justiça, imagino que o senhor juiz vai ter todos os elementos para decidir da melhor maneira, não vamos discutir. Mas, em caso contrário, eu sou completamente contra esse fornecimento, essa quebra desse sigilo individual que faz com que eu e todas as pessoas tenhamos uma relação com esse site de busca ou com qualquer outra rede social e que ali nós assinamos um documento, damos um ok, né, de que há um sigilo e um acordo entre as partes, que é a liberdade individual. Isso é muito, muito, muito sério, que se você abre um precedente, o Estado começa a atropelar a sua vida e é o que ninguém quer, evidentemente. É preciso ter um bom equilíbrio para se ter justiça. Agora, Sidney, você que conhece tão profundamente as coisas aí do Rio de Janeiro. A polícia, não só do Rio, né, mas a polícia em geral tem uma máxima, né? Quanto mais tempo se demora para elucidar um crime, mais difícil fica encontrar os assassinos, né? No caso, os mandantes de um crime como este, um crime rumoroso. Há mudanças constantes de governadores, consequentemente, mudanças constantes de chefias de polícias, de investigadores. O apoio do Ministério Público é importante, com uma suscetibilidade menor à influência política, evidentemente, mas está passando muito tempo, né, Sidney? Você ainda acredita ser possível encontrar os mandantes desse assassinato?
Olha, acreditar é primeira pessoa, né? Liberdade de opinião. Sim, eu sou um otimista, claro que sim. Eu acho que a justiça deve ser perseguida e me empenho como cidadão e torço para isso, como brasileiro, gostaria que isso acontecesse, mas de fato tem aí um descompasso, né? Enquanto para a justiça um pouco mais de tempo é importante para se fazer justiça, porque às vezes há um clamor de punição imediata e pode se condenar um inocente por suspeita e não por elementos de prova, né? No curtíssimo prazo. Então, a justiça, quando ela se separa da data do fato, é positivo, não é exatamente ruim. Até se for um julgamento onde se tem a presença física de quem vai dar a sua palavra, se condenação, absolvição, tirar do momento ali do crime é importante. Já para a polícia, quanto mais demora, de fato, e esse elemento que você colocou não é pequeno, mas não é só do Rio de Janeiro. É essa interferência de ordem política de um governador, interferência política de um senador, de um deputado ou da Casa do Congresso Nacional ou do presidente da República, esse tipo de interferência alterando o andamento do processo que é técnico de entidades e instituições do Estado, que é a polícia, tanto a civil como a militar e outros processos de investigação que passam pelo Ministério Público, e isso não, isso é gravíssimo. Não me agrada esse tipo de interferência. Agora, tem um caso muito rumoroso, você citou o Rio de Janeiro, aqui, já há muito tempo, Dana de Tefé. A gente já, enfim, não vivemos aquela fase, nem eu que sou mais velho que você, mas tinha aquela história, quem matou o Dana de Tefé? Quem matou? Os anos se passaram, muitos anos, décadas se passaram, nós estamos aí mais de meio século nesse processo e ninguém conseguiu provar quem matou o Dana de Tefé. Então, quando se diz, tem esperança? Tenho. Mas esse caso pode ficar insolúvel? Também pode. Pois é, vamos continuar acompanhando, né? Nós vamos a Brasília agora, porque a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, afirmou durante uma audiência no Senado, com a comissão que acompanha as ações contra queimadas, que o boi é o bombeiro do Pantanal. E que se houvesse mais gado no Pantanal, as queimadas que atingiram a região poderiam ter sido menores. O que é que a ministra diz? Que ao comer o capim seco e muito inflamável, o boi previne o alastramento do fogo. Então ele come o capim, o fogo não tem para onde se alastrar. Sidney, como é que você avalia essa fala da ministra Tereza Cristina? Parece uma fala jocosa, mas não é não, se compreende. O ponto de questionamento não é esse, é se o boi pode dar uma contribuição, neste caso, pelo exemplo dela, do boi bombeiro, porque o que acontece, quando não chove e não tem água, a água vai descendo, né? Ela vai descendo, ela vai evaporando, vai diminuindo o seu volume e ela vai descendo. E a parte dali para cima, porque lá embaixo não tem água, dali para cima é que começa a propiciar o alastramento desse tipo de incêndio, porque fica muito seco, qualquer coisa, um fósforo ou às vezes um pedacinho de cigarro que passa do ponto A para o ponto B já é o suficiente para alastrar quilômetros, né? Então, no perímetro. Isso de fato acontece. O ponto de questionamento, que o presidente até deu apoio a ela e tal, é que dá a impressão, e é mais do que a impressão, é o que ela quer, por defender os interesses dos pecuaristas, é que já que existe isso, então libera a boiada. Passa a boiada, deixa o boi comer aquilo tudo lá e tal, e o Pantanal meio que para isso, e vai se evitar incêndios futuros e tal. Aí não. Aí não, porque eu acho que é preciso ter controle, acompanhamento, planejamento, é preciso ter inteligência para a utilização da terra e do espaço. E os nossos pecuaristas são capacitados, eles são preparados, mas esta volúpia, este conceito de que é preciso invadir... Uma vez eu conversando com a prefeita de Palmas, ela comentou comigo algo muito interessante, porque eu perguntava a ela sobre a delimitação das terras indígenas, né? Esse conflito, se é mesmo necessário ter esse conflito de invasão de terras indígenas, por mais ricas que elas sejam. Ela falou assim, olha, eu penso um pouco diferente. Tem tanta terra que não está dentro da delimitação indígena que a preocupação de utilizar-se dessas terras deveria ser muito maior do que você partir já para invadir a terra indígena. É inteligente isso. Tem muita terra, mas muita terra autorizada pelo Estado para ocupação e tem terras, inclusive, para a União. Então, voltando à história do Pantanal, liberar o boi, como ela deu a impressão, né, para sair comendo lá a vegetação, é isso que faz com que nós estemos muito próximos à destruição. Inclusive,
inclusive de maneira um pouco menor, que a pecuária é muito forte, mas de maneira menor, a destruição, inclusive, turística. Né? Você preserva áreas, não é para preservar por conceito ideológico, né? Você o faz para proteção daquele ambiente, até para gerações futuras e para o equilíbrio da natureza, e isso é muito, muito importante. Essa insensibilidade que ocorre algumas vezes vindas do Ministério da Agricultura e muito do Ministério do Meio Ambiente me preocupa muito como brasileiro e preocupa também os estrangeiros que compram nossos produtos. Já começa a dizer, só vamos comprar carne, por exemplo, se a gente souber onde o gado está. Se começar a liberar gado para acabar com o Pantanal, para evitar fogo, liberar a boiada, pode ter certeza que a gente vai pagar um preço, inclusive, no nosso bolso e no bolso da economia brasileira, que depende tanto do agronegócio. Você acha que pode haver uma segunda intenção na declaração da ministra, então? Não. Que é a mesma declaração do ministro Ricardo Salles, né, do Meio Ambiente também. Eles têm a mesma tese de que, olha, o boi lá poderia prevenir o incêndio. E aparentemente poderia, porque ele come o capim seco, né, e tira parte daquilo que é inflamável dali. Agora, essa tese serviria, então, para eventualmente aumentar o espaço para pastagem no Pantanal? Ah, sim, isso é outra coisa, Colombo. Má intenção, má intenção não, seria segunda intenção. Claro, um político pode ter uma segunda intenção, mas eu vejo seriedade na ministra, na sua preocupação, no ofício que ela desempenha, ela tem credibilidade junto aos seus pares e tudo mais. Agora, ela defende, a cabeça dela, ela é uma representante, né? Enquanto deputada, normal ela ser eleita, por exemplo, pelos fazendeiros, pelos madeireiros, pelos brasileiros que atuam nessa produção de segmento que acham que o resto do Brasil não entende muito o que eles fazem. Nenhum problema, o representante é para isso mesmo. Então, tudo ok, tudo certo. Agora, enquanto ministra que representa todos os interesses do Brasil, no momento em que ela sugestiona coisas desta ordem, aí vem, não é a segunda intenção, é a primeira mesmo, a intenção dela. Ela quer sim que a pecuária se alastre, ela não vê tanto problema assim da forma como a natureza tem sido destruída. Isso sim que preocupa. Talvez ela nem note nessa intensidade. Ela acha que o melhor desenvolvimento do Brasil seria esse mesmo. Eu compreendo perfeitamente que dependemos do agronegócio. Pelo amor de Deus, você que está em Mato Grosso, Tocantins, você que está na área central do Brasil, sabemos como é importante a produção de alimentos, como é importante a pecuária, como isso ajuda o Brasil no seu todo, né, a ser um país mais desenvolvido. Não temos esse problema específico ali nessa região. São de trabalhadores, são de pessoas decentes, honestas, que querem prosperar. Mas é preciso ter um pouquinho mais de cuidado, puxar um pouco o freio para ter uma dimensão de grandeza. E tem gente do agronegócio brasileiro com esse tipo de concepção e preocupação, sim. Principalmente os que negociam com setores sofisticados, né, de outros países que compram nossos produtos. Então, vamos ouvir mais as vozes sensatas do meio ambiente, do agrobusiness, do agronegócios, liberar, como aparentou ser, a boiada, porque dessa forma vai evitar a queimada comendo a vegetação natural ou a vegetação já em segunda plantação. Eu não consigo compreender, mesmo não sendo um especialista, peço desculpas até por não sê-lo, né? Eu sei muito menos que todos vocês, mas isso não me parece a posição mais sensata para daqui para frente. Não podemos pensar só no curto prazo, tem que pensar o país para frente, né? Para as próximas gerações, tem uma certa visão de estadista. Tem gente inteligente no setor e a ministra é capacitada para entender isso. Agora, defender por defender um setor só, em detrimento da nação, do povo brasileiro como um todo, isso não vai dar certo. Sidney Rezende é sempre um homem muito elegante, como os nossos telespectadores percebem desde o primeiro dia que ele começou a participar aqui do Liberdade de Opinião. É o lenço combinando com a cor da gravata, né? Um gentleman, um lorde. Mas amanhã é dia de roupa nova, de tirar aquele terno especial do armário, hein, Sidney? Você me traz com bom humor, vou rapidamente comentar uma coisa com você, Colombo, que eu não comentei com ninguém ainda. O cantor popular, né, voz linda, mais de 80 anos de idade, Agnaldo Timóteo, ele me liga semanalmente. Ele disse, olha, eu gosto que você use lenço, mas eu acho que você não está colocando esse lenço direito. E ele que me sugeriu chamar de senhores, senhoras, respeitar o público, manda até um abraço para o Timóteo. Então, é bacana isso, você dizer sobre elegância, que eu não tenho. Então, pessoas como ele e outras, eles têm também e me ajudam um pouquinho a me apresentar melhor. Sim, amanhã estarei aí em São Paulo, junto com o Thaís Herédia, ao seu lado também, faremos Liberdade de Opinião juntos e logo depois a estreia, com aquele nervosismo natural, né? Nos preparamos bastante, mas eu sempre brinco, não tem jogo ganho antes dele acontecer. Então eu vou com bastante humildade, Thaís também, mas com muita vontade de acertar. Amanhã, 10 da manhã, de 10 a meio-dia, nós estaremos também no seu rádio. Você que já nos acompanha aqui na TV, CNN Rádio. Mas se você quiser já saber como é que é, busca lá, 6 da manhã, acorda cedo e acompanha a estreia do Nonato, que estreia sempre bacana. Ela sempre é cheia de sinceridade e a gente trabalha com muito esforço. Eu estou motivado.
E descobrimos que o cantor Agnaldo Timóteo é o personal stylist de Sidney Rezende. Você sabe que o Agnaldo Timóteo é um apaixonado por Fórmula 1 também, né? Ele Olha, por futebol, por Fórmula 1 e nos acompanha todo dia. Colombo, ele gosta muito de você, ele elogia muito o Alexandre. Eu mantinha contato com ele já há algum tempo. Ele foi vereador aqui em São Paulo, muito tempo também, né? É um apaixonado por Fórmula 1, futebol também. Está sempre em contato com as redações aí também. É muito bom receber o retorno do nosso trabalho pelo Agnaldo Timóteo, né? E dá uma boa entrevista, viu, Colombo? Sim. Nós que temos aqui na CNN essa preocupação plural, de ouvir todo mundo e tal. Um artista com mais de 80 anos de idade, né? Foi motorista da Angela Maria, começou do nada, enfrentou o racismo, né? Um homem negro que naquele momento tinha tão poucas oportunidades. Ele é polêmico, não concordo com tudo que o Timóteo diz, mas adoro a pessoa dele, me divirto muito. Mas toda semana ele me liga. Toda semana ele me liga fazendo repreensões construtivas. Eu gosto disso. Então, Sidney, um abraço e até amanhã aqui em São Paulo, hein? Até amanhã, grande abraço. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.